Vai falar aí o Rodrigo Pimpão, jogador do Fogão. Ele esteve aqui hoje, ainda não está totalmente confirmado, mas a gente viu que ele estava aqui presente, se despedindo da gente. E é um grande jogador onde eu tenho uma amizade muito grande, tanto dentro de campo quanto fora. Um cara que eu aprendi muita coisa e que me ensinou muito e a gente conversava muito. E a profissão é assim, o futebol é assim, às vezes não tá legal no lugar, tem outros clubes que se interessam pelo seu trabalho e se você tem a oportunidade de demonstrar o seu trabalho em outro clube e essa é a oportunidade dele ir, eu fico feliz por ele e que ele se dê muito bem na carreira, que eu torço muito por ele, sim. Agora falando propriamente do jogo contra o Atlético Paranaense, se o Botafogo vencer, vai ser o encaixe aí de 3 vitórias consecutivas, fazendo uma projeção aqui, caso de vitória e um empate, por exemplo, entre Flamengo e Palmeiras, o Botafogo entra no G4, podendo até terminar a rodada, dependendo do resultado do Santos, contra a Chapecoense, em 3º lugar. Quer dizer, seria muito bom encaixar essas 3 vitórias consecutivas, o que automaticamente colocaria o Botafogo no próximo, dentro do G4. Sim, a gente tem como objetivo a cada jogo, né, buscar o resultado positivo. Sabemos da dificuldade que vai ser a partida contra o Atlético, o time que empatou com o Corinthians agora fora de casa, da qualidade do elenco deles, a gente dispensa comentários, então nós vamos estudar, temos hoje e amanhã, né, para dar uma analisada na equipe, na parte tática. Lógico, isso a gente já vem estudando durante o ano, mas agora mais específico porque é nosso adversário do próximo jogo, então a gente vai para esse jogo buscar, né, um ponto fora de casa que é importante. Conseguimos uma vitória fora contra o Fluminense, uma vitória em casa e conseguir 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro é de extrema importância para a gente subir na tabela. Pimpão, boa tarde, aqui à sua esquerda. Boa tarde. Tudo bem? Algumas semanas atrás foi o Montijo anunciando a aposentadoria. Hoje o Camilo saindo do clube, indo, muito provável, obviamente, para o Internacional. O quanto isso atinge vocês dentro do vestiário? Até porque a gente vê outros jogadores surgindo, Matheus Fernandes muito bem, o João Paulo jogando muito bem numa função que ele não vinha atuando, e outras possibilidades também que pode dar certo. Marcos Vinícius vem atuando aos poucos aí, tem o Léo Valência ainda para estrear. Isso muda alguma coisa dentro do vestiário junto a vocês? Cara, é difícil a gente, né, comentar lá de dentro assim, porque o Jair dá oportunidade para todos. Né, todos têm oportunidade, a gente viu o Marcos Vinícius contra o Fluminense, ninguém esperava a escalação dele, ele entrou como titular, fez um grande jogo, como você mesmo diz, o João Paulo atuando de volante, de meia, também fazendo bons jogos. Ontem tivemos o Guilherme entrando de um meia de ligação, um centroavante, fazendo gol na partida. Então, a gente vê essas perdas que a gente teve do Montijo, um grande meia, um Camilo, um outro meia, mas ao mesmo tempo, né, a gente fica triste que eles saíram, mas ao mesmo tempo a gente vê que temos grandes jogadores no elenco que estão entrando, dando conta do recado, fazendo com que o nosso time consiga essas vitórias que a gente vem conseguindo, e cada um buscando seu espaço. Né? Não tem nosso elenco não tem vaidade, um elenco muito bom de se trabalhar, e até hoje, a princípio, é um dos melhores grupos que eu tive na minha carreira. Bom, então aí, Rodrigo Pimpão, jogador da equipe do Botafogo, confirmando que o Camilo se despediu hoje lá no Complexo Newton Santos, dos amigos, dos companheiros de equipe. E nós temos a imagem que acompanhamos ao vivo, o momento que ele saía com o material dele ali, a bolsa, enquanto os jogadores ainda estavam no trabalho físico, o Camilo já saía com a sua bolsa do Complexo Newton Santos. Ele que vai seguir agora para Porto Alegre, a negociação deve fechar hoje à noite, já ele deve ser anunciado como novo jogador do Internacional. Em seu lugar vem o zagueiro Brenner e ainda vai ser abatida uma dívida de 362 mil que o Botafogo tinha com o Internacional com relação a Marcelo Cordeiro, o lateral. E nós temos então aí a possível troca que, com tudo que nós mostramos,
provavelmente vai acontecer nas próximas horas. O Camilo, que tem 27 jogos pelo Botafogo nessa temporada, vai ser trocado pelo Brenner, que teve 26 jogos nessa temporada. Gols, Camilo 1 contra 13 do Brenner, 15 jogos, o jejum de gols do Camilo contra 14 jogos do Brenner. E o status de reserva dos dois, o Camilo, que tinha contrato até maio do ano que vem, o Botafogo tinha intenção de renovar, mas com a investida que o Internacional deu nessas últimas semanas e depois do indício do Camilo não ter ficado nem no banco contra o Fluminense, a gente já sabia que essa negociação estava em andamento e culminou hoje nesta despedida dele do estádio Newton Santos. Bom, então o que nós temos aqui de oficial, de acordo com o Rodrigo Pimpão, a saída do Camilo do Botafogo, se despedindo, e a imagem está mostrando exatamente isso. Ele se despediu dos companheiros e ali já com a bolsa vai para dentro do carro, vai embora, enquanto os jogadores, todo o elenco do Botafogo ainda trabalhava. O elenco ainda no trabalho físico e ele já saindo. Falta agora a confirmação da despedida e saída do Brenner do Internacional. É um jogador muito jovem, tem 23 anos, ele começou a temporada muito bem, fazia gol em tudo quanto era jogo, ainda no campeonato estadual do Brenner. Do Brenner. Isso. Então o Botafogo acredita que ele pode ser um jogador para suprir a ausência do Sassá, que seguiu para o Cruzeiro. Tem características parecidas os dois jogadores, são jovens e com potencial ainda de evolução. O Camilo é um jogador um pouco mais velho, tem 31 anos. Eu até acreditava numa possível recuperação do Camilo na equipe do Botafogo. Jair Ventura disse isso, que conseguiria recuperar o Camilo. Só que a gente faz escolhas na vida, né, na carreira e tudo mais. Nesse momento, talvez para ele seja melhor mudar de ares para tentar retomar o melhor futebol dele, que estava muito bem no início do ano, desde o ano passado vinha muito bem no Botafogo, só que caiu muito de produção. Então, boa sorte ao Camilo, né, na sequência da carreira dele, é um bom jogador. E ao Brenner também, se realmente fechar essa negociação, o Brenner pode ser muito útil ao Botafogo, porque no Inter ele perdeu espaço. Começou muito bem o ano, algumas partidas ruins, ele acabou indo para o banco de reservas e aí não teve mais oportunidades, nem com o Antônio Carlos Zago, nem também com o Guto Ferreira. E só uma correção que eu não sei de onde eu tirei, Brenner zagueiro. Brenner atacante e não tinha porta-voz melhor para falar sobre o Camilo que o Rodrigo Pimpão, que é um dos melhores amigos do Camilo, inclusive dividia 4 na concentração. Então foi ele que falou nessa despedida do amigo. E por enquanto que nós temos então da transação